Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Métodos Cloud RP. Agora vamos falar então sobre o centro de custo. O centro de custo então é um cadastro muito importante dentro do sistema, porque ele vai então estabelecer, como o próprio nome diz, os centros de custo, em que acontece o custo da empresa. Então, esses centros de custo podem ser produtivos, quando é dentro deles que acontece o processo produtivo na fábrica, ou pode ser indiretos, como, por exemplo, né, o financeiro, o administrativo, ou mesmo um almoxarifado. Não acontece produção dentro do almoxarifado, né, nenhum centro de custo necessário, mas a produção vai acontecer lá na montagem, na embalagem, né, no equipamento. Então, existem centros de custo produtivos e não produtivos. Então, como nós vimos no setor, né? O setor, então, nós vamos ter aqui hora homem e hora máquina, né? E dentro do centro de custo relacionado, então, né? Também nós vamos ter então, os valores que vão influenciar sobre aqueles tempos que a gente viu ali então no setor. Então aqui no exemplo de um centro de custo que está ligado ao setor, nós vamos colocar aqui a quantidade de funcionários, né, o valor do salário desses funcionários, os encargos, que seriam os encargos trabalhistas, né, os gastos gerais de produção, e aqui é importante que daí esse aqui não é o total dos meus gastos gerais da minha empresa, gastos gerais de produção da minha empresa, que eu vou colocar nesse setor. Então, se eu tenho 4 setores, eu vou ter que distribuir os meus gastos gerais proporcional a cada um dos setores. A mesma coisa em relação a custo fixo, né, que aqui também você pode trabalhar com custo fixo, daí então você também vai ter que distribuir nos centros de custo produtivos. Não adianta você colocar esse cara aqui em centro de custo não produtivo, porque ele não vai distribuir, tá? Então, por quê? Porque depois lá no roteiro, você nunca vai ligar o roteiro em setores que não são produtivos, né? Então, você pode distribuir aqui tanto os gastos gerais quanto a absorção de custo fixo, você vai ter que distribuir nos setores, nos centros de custo produtivos. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai trabalhar aqui em conjunto com o próprio setor, onde que nós vimos antes, né, que nós colocamos então os tempos, né? Então a gente distribuiu aqui os tempos ou hora homem, hora máquina, né? Então no nosso exemplo que a gente fez aqui no vídeo anterior. E aqui então, agora então, nós temos o centro de custo com os valores. Então o que o sistema vai fazer? Como eu estou marcando hora homem, ele está pegando os tempos aqui da parte de cima, né, do meu cadastro de setor. E aqui, como eu tenho os valores, então o sistema vai me calcular aqui o custo hora, minuto e segundo. Que normalmente as empresas trabalham com o custo hora de um determinado equipamento, então esse aqui é um dado muito importante. E esse custo minuto, porque esse custo minuto é que ele vai multiplicar pelos minutos que eu vou lançar lá no meu roteiro de produção, que depois nós vamos ver também esse cadastro. Então ele vai pegar lá, por exemplo, se eu colocar 10 minutos de uma determinada operação, que acontece aqui no meu setor de corte, que está ligado ao meu centro de custo corte aqui também, o que vai acontecer? Ele vai multiplicar 10 minutos por 1,50 um minuto, e aí então ele vai gerar um valor de R$ 15 daquela operação. Claro, depois lá nós vamos ver que ele vai também dividir pelo número de peças ou de equipamentos ou outras unidades medidas que eu vou trabalhar naquela operação. Então, se for para várias unidades de medida daquele, ele vai dividir então pelo número de unidades medidas. Mas se não, aqui, se fosse para uma unidade, ele daria R$ 15. Né? Que ele pegaria esse 1,50 aqui, vezes 10 minutos lá da operação, geraria R$ 15 daquela operação, daquela mão de obra.
E se eu marcar aqui hora máquina, daí ele já vai me trazer os dados de baixo lá do setor para cá, para daí então eu poder fazer a minha análise. Lembrando que também o centro de custo é legal, porque daí também você pode organizar rateios lá no módulo financeiro e de compras, para quando entra uma determinada despesa, por exemplo, de energia elétrica, você já definir tanto por cento para o centro de custo A, tanto por cento de custo B, e aí depois você tem relatórios de apoio lá que vão poder dizer assim, não, quanto que eu estou tendo de gastos gerais, por exemplo, para distribuir. Só lembrando uma coisa, ele não vai trazer automático aqueles valores para cá. Lá você pode medir os rateios, você vai emitir um relatório de despesas por cento de custo, que o sistema daí vai te mostrar tudo resumido e você vai puxar para cá na medida que você quiser puxar para cá, tá? Ele não vai trazer automático para cá os gastos gerais ou mesmo a absorção do custo fixo, você que vai definir. Até porque normalmente as empresas não mexem toda hora nesse custo aqui, né? Normalmente se trabalha aí 2, 3 vezes por ano a alteração desse custo, até para que você tenha um parâmetro lá, que nesse exemplo aqui, esse centro de custo aqui, esse equipamento me custa R$ 90 a hora, por exemplo, né? Aí teve um dissídio ou teve uma compra de um equipamento novo na sua fábrica, aí você vai realocar essas despesas, né? Mas para que você tenha um parâmetro é bom também não alterar muito seguido esse valor aqui. Certo, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.